Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo com nossas reflexões neste ano da oração, nos preparamos para o grande jubileu de 2025. O Papa Francisco, em 2020, nos presenteou com belas catequeses sobre a oração. Estamos voltando àquelas lições de fé. O Papa Francisco fala do mistério da oração e diz que a oração do cristão entra em relação com o Deus de rosto profundamente eterno, que não quer incutir medo algum aos homens. Deus é próximo, Deus é Pai, como Jesus nos ensinou. Que nós possamos fazer nossa oração com esta reflexão, aprofundarmos cada vez mais a nossa intimidade com esse Deus tão próximo de nós, que nos quer também muito, muito próximos dele. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vivenciando a oitava da Páscoa, nós somos chamados a ouvir o Cristo vivo, ressuscitado. Ele nos aponta caminhos, que nós possamos nos colocar em atitude de oração, de contemplação e ouvir a palavra de Deus que hoje nos é dirigida. Vamos ouvir então com muita atenção.
Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículos 15 e 16. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Papa Francisco, na catequese do dia 13 de maio de 2020, ele dizia que a oração pertence a todos, aos homens de todas as religiões e provavelmente também àqueles que não professam religião alguma. A oração nasce no segredo de nós mesmos, naquele lugar interior a que muitas vezes os autores espirituais chamam de coração. Portanto, o que reza em nós não é algo periférico, nem uma nossa faculdade secundária e marginal, mas é o mistério mais íntimo de nós mesmos. É esse mistério que reza. As emoções rezam, mas não se pode dizer que a oração é unicamente emoção. A inteligência reza, mas rezar não é apenas um ato intelectual. O corpo reza, mas pode-se falar com Deus até na invalidez mais grave. Por conseguinte, é o homem todo que ora, se o seu coração reza. A oração é um impulso, uma invocação que vai além de nós próprios, algo que nasce no íntimo da nossa pessoa e que se estende, pois sente a nostalgia de um encontro. Aquela nostalgia que é mais do que uma carência, mais do que uma necessidade, é um caminho. A oração é a voz de um eu que tropeça, que procede às cegas em busca de um tu. O encontro entre o eu e o tu não pode ser calculado. É um encontro humano e muitas vezes procede-se às cegas para encontrar o tu que o meu eu procura. Ao contrário, a oração do cristão nasce de uma revelação. O tu não permaneceu envolvido no mistério, mas entrou em relação conosco. O cristianismo é a religião que celebra continuamente a manifestação de Deus, a sua epifania. As primeiras festas do ano litúrgico são a celebração deste Deus que não permanece escondido, mas se oferece a sua amizade aos homens. Deus revela a sua glória na pobreza de Belém, na contemplação dos magos, no batismo no Jordão, no prodígio das bodas de Caná. O Evangelho de João conclui o grande hino do prólogo com essa afirmação sintética: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Foi Jesus quem nos revelou Deus. A oração do cristão entra em relação com Deus de rosto profundamente terno, que não quer incutir medo algum aos homens. Esta é a primeira característica da prece cristã. Se os homens desde sempre estavam habituados a aproximar-se de Deus com um pouco de timidez, um pouco apavorados diante desse mistério fascinante e terrível, se tinha habituado a adorá-lo com uma atitude servil, semelhante a de um servo que não quer desrespeitar o seu senhor, ao contrário, os cristãos dirigem-se a ele ousando chamá-lo de modo confidente com o nome de Pai. Na verdade, Jesus usa outra palavra, Paizinho. O cristianismo eliminou do vínculo com Deus todas as relações feudais. No patrimônio da nossa fé não existem expressões como subjugação, escravatura ou vassalagem, apesar de muitos ainda insistirem nisso.
Não somos subjugados, não somos escravos e nem vassalos, mas sim somos chamados a fazer uma aliança, uma amizade. Somos herdeiros da promessa, chamados à comunhão, à proximidade. No seu longo discurso de despedida dos discípulos, Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Deus é o amigo, o aliado, o esposo. Na oração pode-se estabelecer uma relação de confiança com Ele, a ponto de, no Pai Nosso, Jesus nos ensinar a dirigir-lhe uma série de pedidos. A Deus podemos pedir tudo, tudo, explicar tudo, contar tudo. Não importa se no nosso relacionamento com Deus nos sentimos em falta. Não somos bons amigos, não somos filhos agradecidos, não somos esposos fiéis. Ele continua a amar-nos. É o que Jesus demonstra definitivamente na última ceia, quando diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Naquele gesto, Jesus antecipa no cenáculo o mistério da cruz. Deus é um aliado fiel. Até quando os homens deixam de amar, Ele continua a amar, mesmo que o amor o leve ao Calvário. Deus está sempre perto da porta do nosso coração e espera que lhe abramos. E às vezes bate à porta do coração, mas Ele não é indiscreto, Ele espera. A paciência de Deus conosco é a paciência de um pai, de alguém que nos ama muito. Diria que é a paciência de um pai e ao mesmo tempo de uma mãe, sempre perto do nosso coração. E quando bate a porta, falo com ternura e com muito amor. Procuremos todos rezar assim, entrando no mistério da aliança. Colocar-nos em oração nos braços misericordiosos de Deus. Sentir-nos envolvidos por esse mistério de felicidade que é a vida trinitária. Sentir-nos como convidados que não mereciam tanta honra. E no assombro da nossa oração, repetir a Deus: é possível que o Senhor só conheça amor? Ele não conhece o ódio. Ele é odiado, mas não conhece o ódio, só conhece o amor. Tal é o Deus a quem rezamos. Eis o núcleo incandescente de toda a oração cristã. O Deus de amor, o nosso Pai, que nos espera e nos acompanha. Segundo o padre Adoaldo Palaoro, o que é mais original e revolucionário em Jesus é a atitude de dirigir-se abertamente ao Pai com palavras simples, emotivas, na linguagem do dia a dia. Na sua oração, Jesus revela um Deus que é Pai, mas também é Mãe. Um Deus que tem cheiro de ternura e compaixão, que toma iniciativa e rompe as distâncias, entrando em comunhão com seus filhos e filhas. É isso mesmo, Ofarinhada. Os evangelhos nos revelam que, em muitas ocasiões, Jesus se afastava de seus discípulos, do povo, das atividades missionárias para orar. E esse afastamento jamais significou desvincular a oração da ação. Ao contrário, Jesus, na sua condição humana, buscava na oração forças e sentido para a sua fidelidade ao projeto de Deus. Na intimidade com o Pai, o medo é minimizado e não mais se torna empecilho para assumir concretamente a missão profética. Porque na oração Deus acolhe, Deus ampara e encoraja. Além disso, a oração gera sensibilidade que permite ver com mais clareza as realidades. E aí, encontrar a luz que aponta o caminho para a transformação dessas realidades. Nutra-me, Senhor, na força de tua Páscoa. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura.
na fonte de água pura. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós saibamos de fato compreender que a oração é uma relação com um Deus profundamente amoroso. Que isso transforme o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus. Que nós tenhamos o prazer, a alegria de estar em sua presença, pois Ele nos ama muito, muito mesmo. Que nós possamos também amá-lo cada vez mais. Que o Senhor Deus de bondade e de amor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Cristo vivo, ressuscitado, nos anime, nos inspire cada vez mais a ir ao encontro de Deus e do próximo. Paz e bem.